Uma história narrada por Berlim Silva. Berlim Silva. Esta é uma história de um amigo meu. Pode me chamar de Jerônimo. Morávamos no sertão do Ceará, Caririaçu. O meu amigo, quando eu conheci, tinha 35 anos de idade. Branco, 1,74 m de altura. Olhos verdes, parecendo olhos de gato, pois o rosto desse meu amigo era meio que fino no maxilar para o queixo. Parecia mesmo um rosto felino. O nome deste meu amigo era Humberto. Só que seus olhos eram tão verdes que realmente pareciam olhos de gato. E eu o apelidei de Olhos de Gato. Conheci esse meu amigo em uma feira. Ele estava comprando ração e coleiras de gato. Comprou 3 coleiras. Eu perguntei se ele tinha bastante gatos. Então ele respondeu que sim. Deu tchau e foi embora. Só que eu percebi que a calça dele, a calça que ele vestia, uma calça preta, estava cheio de pelos de gato. Bom, isto é normal, até porque os gatos soltam bastante pelo. Passavam-se 5 dias após o encontro na feira e eu encontrei ele novamente. Ele estava com pressa, carregava uma mochila de pano nas mãos e foi embora, me respondendo que mais tarde estaria no barzinho de seu Juca. Muito bem, quando foi 8 horas da noite, ele chegou meio ofegante, parecia que estava cansado. Pediu uma pinga para o seu Juca, virou e um gole só. Pediu mais umas e depois sentou-se junto comigo e começamos a conversar sobre famílias. Ele me disse que morava só e que sua mãe havia morrido fazia uns 10 anos. Eu perguntei, morreu de quê? E ele me respondeu que foi um arranhão de um gato na mão dela. E ela pegou uma infecção e morreu após dias e dias de internada, porque ela tinha diabetes. Só que quando ele me falava sobre a sua mãe, eu percebia que seus olhos brilhavam cada vez mais. A partir daquele dia, nos encontrávamos sempre no bar do seu Juca. Só que ele nunca disse a rua em que ele morava, mas convidei ele para ir na minha casa. Eu tinha uma gatinha, a Julie, muito mansa, carinhosa, recepcionava quem chegava na minha casa passando entre as pernas, né? E deslizando o rabinho. Mas algo de estranho aconteceu naquela noite quando ele foi em casa. A Julie ficou muito estranha. Miava, mostrava os dentes para Humberto e começou a querer atacá-lo. Ficou muito brava. Olhei para ele e pedi desculpas, mas quando olhei em seus olhos, eu vi uma mudança em sua fisionomia que eu não sei relatar para você qual foi a fisionomia, mas uma coisa muito estranha. Só que não sei explicar realmente o que eu vi. A Julie só se acalmou depois que ele foi embora. Coloquei a Julie em sua caminha e fui dormir. Acordei com a minha mãe batendo na porta do quarto, chorando muito e dizendo: "A Julie está morta! A Julie está morta!" Minha mãe chorava muito, desesperada por causa da Julie. A Julie está morta. Muito bem, enterramos a Julie. E a gente conversando com
a vizinhança queria saber o que havia acontecido. Olha, na minha vizinhança tinha 6 gatos. E uma de minhas vizinhas tinham 3. E ela disse que naquela noite, por volta das 21h30, esses gatos começaram a ficar agitados, eles davam uns miados estranhos, como nunca havia acontecido. E também com a Julie nunca havia acontecido esse comportamento desse jeito. O outro vizinho também disse que por volta das 21h30, o seu gato também começou a ter comportamentos estranhos. 6 gatos da vizinhança com comportamentos estranhos. Bom, eu não sabia nem o que dizer, o que falar, se foi alguma coisa que pegou nesses gatos. Bom, enterrei a Julie. Passaram-se 8 dias em que eu não via o Humberto. Quando eu o encontrei, contei tudo para ele. E ele me olhou parecendo não se compadecer com o relato, mas sim com ar de satisfação. Algo aconteceu. Vi-se em seus braços uns arranhões finos, mas eu soube identificar. Por quê? Porque a Julie, às vezes, me arranhava brincando comigo. Mas só que no braço de Humberto eram muitos arranhões. Humberto pediu uma pinga, depois outra, mais outra, como nunca tinha visto Humberto beber assim. Teve um momento em que Humberto ficou parado. Perguntou: que miados são esses aqui nesse bar do seu Juca? Aqui no bar do seu Juca tem gato? Eu disse que eu saiba não. E não tinha mesmo. Humberto começou a falar algumas palavras sem nexo. Tipo assim: as patinhas, tenho que enterrar as patinhas. Perguntei se ele estava bem. E ele me respondeu que sim, mas tinha que estar antes da meia-noite em casa. E ele só falava nas patinhas. Bom, percebi que Humberto estava agitado, estava perturbado, mas não dei importância, porém Humberto tinha bebido bastante, então eu pensava que era efeito da bebida. Passou-se outro dia, e foi-se passando os dias, até que o outro dia encontrei Humberto novamente. Era sexta-feira 13, e Humberto vai ao bar do seu Juca. Sentou-se, pediu somente um copo d'água. Os olhos de Humberto estavam quase parados, estatalado, olhando para a porta, meio assustado. Novamente os olhos de Humberto brilhavam. Mudava a sua fisionomia. E ele começa a falar: tenho que enterrar as patinhas. Tenho que enterrar as patinhas. E ele começou a perguntar: mas que barulhos são esses? De quem são esses gatos? Eu dizia: não vejo gato nenhum. Ele falava: tem sim, são muitos. Estão sem as patinhas. Tenho que ir embora. Tenho que enterrar as patinhas. Hoje é sexta-feira 13. Seu Juca tinha dito que teria que fechar o bar mais cedo, antes da meia-noite. Sempre seu Juca fazia isso quando o dia dava-se sexta-feira 13. Bom, seu Juca ele fecha o bar. E a gente começou então a andar pela calçada para ir embora. De repente, Humberto começou a gritar. E cada gritos horríveis. Os gatos, tenho que enterrar as patinhas. Humberto dizia que estava vindo muito gato.
Olha, mas aqueles gatos vindo atravessando as ruas com miados horríveis. Mas Humberto começou a correr pela calçada e quando Humberto foi atravessar a rua, veio um caminhão. Não deu tempo de frear. O caminhão lançou Humberto uma longa distância, arremessando mais de 2 metros de distância. E quando nós chegamos para socorrer Humberto, Humberto já estava sem vida. A polícia foi chamada. Ela revistou o bolso de Humberto para ver se tinha algum documento, para ver se tinha algum endereço. E no bolso de Humberto tinha uma conta de luz com endereço. A polícia me disse que precisava que eu fosse na casa de Humberto, desse endereço, que chamasse alguém junto com elas para dar a notícia. Então, chegando lá, a gente bate palma, chama por alguém, só tinha uma luzinha acesa. Mas como não tinha ninguém, a polícia resolve entrar, porque quando a polícia revistou o bolso de Humberto, também pegou a chave da casa. E entramos na casa. Quando a gente entra na casa, realmente não tinha ninguém. E a gente começa a andar pela casa. A gente vê a pia da cozinha, a gente vê a torneira um pouco aberta. E quando nós chegamos perto da pia, vimos uma faca suja de sangue. Mas a faca já estava seca. Estranho. Uma faca suja de sangue, em cima da pia, a torneira semi-aberta, e começamos a andar pela casa. Chegando no banheiro, nós encontramos um frasco grande de vidro, e dentro deste frasco grande de vidro tinha centenas e centenas de patas de gatinhos no conservante formol. Humberto, ele matava os gatos. Aí me lembrei do relato que a sua mãe havia sido morta por causa do arranhão de um gato. Então Humberto, ele resolveu se vingar dos gatos por conta da morte da sua mãe, pois um bom tempo a vizinhança ainda ouvia miados horríveis e terríveis dos gatos. Será que seriam os gatos que Humberto havia matado? Mas a vizinhança, por um bom tempo, Humberto já morto, quase 2 anos, a vizinhança ouvia barulhos de gatos. Esta é uma história contada por Berlim Silva no canal TV Berlim News BR.